Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estejam todos muito bem, sejam bem-vindos. Acho que já sabem com quem estão falando, não é? Sou a Filomena Carreira, do canal Sem Fronteiras. Para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Não estou com a mesma frequência que eu tinha antes. Estou tentando voltar, mas sinceramente não tenho nem mais que dar desculpas ou justificar. Acho que todos sabem que há 2 meses e pouco eu perdi a minha mãe e de lá para cá eu tenho tentado entrar no ritmo, mas infelizmente as coisas não têm estado fáceis para mim com esta nova adaptação aqui no Brasil e por uma série de fatores que eu acho que eu não tenho que justificar. Por mais que eu tente, não tem estado fácil. Mas estou trabalhando, estou voltando, né, e com força ao meu trabalho. Vocês sabem que como humanitária, influenciadora, nós não precisamos estar ou em Portugal, como eu estava antes, né, ou em Angola, nós podemos estar em qualquer parte do mundo trabalhando. Neste caso, eu estou no Brasil e aí, depois de 1 ano e pouco, onde eu me dediquei à minha mãe com força total, voltando a trabalhar, a atuar por Angola, pelo meu país, naquilo que eu digo que é um trabalho sem fronteiras. E hoje estou eu aqui de novo para falar de um assunto muito triste, que tem obviamente a ver com Angola, não é? Obviamente a ver com Angola. E por mais, como eu também já disse aqui no canal, que eu queira amansar o meu coração, que eu queira dizer para todos vocês angolanos, eu não quero mais ser agressiva com o governo de Angola, eu não quero mais ter uma postura baixa, eu não quero mais me igualar ao governo de Angola, eu não quero mais, até porque faz mal. Diante de tudo que eu vi a minha mãe passar, diante de tudo que eu vi a minha mãe sofrer, amargamente sofrer, e que eu vi estando eu no Brasil, um país que, de certa forma, eu até considero um pouquinho melhor, mas é melhor quando a gente fala de saúde na área particular, na área pública não. Não é? Na área pública não. E infelizmente, como eu também tenho dito em outros vídeos, eu não estou aqui para falar, ou melhor dizendo, cacetar o pau no Brasil. Já expliquei isso em vídeos aqui também no meu canal e não vou ficar aqui blá 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 me justificando em outros vídeos. Cada um que fale do seu país. O Brasil não é o meu país. Eu tenho residência, eu tenho tudo muito legalizado em cada país que eu passo. Portanto, não estou aqui para falar do Brasil. Se eu tiver que falar mal ou criticar ou fazer críticas, é do meu país, Angola. Em último caso, de Portugal. Mas nem isso eu faço de Portugal. Porque por mais que eu tenha nacionalidade portuguesa, por mais que eu tenha tudo muito bem certinho com Portugal, eu nunca me senti completamente em casa com Portugal, né? Eu sou uma cidadã portuguesa, eu tenho tudo muito legalizado a nível de nacionalização portuguesa, mas a minha casa, minha verdadeira casa é Angola. Nasci em Angola, sou nacionalmente ou cidadã angolana, eu sou de Angola, eu sou de África. Portanto, eu me dou o direito, como cidadã angolana, como alguém que nasceu, foi criada, lutou, viveu guerra, tudo é para Angola. E é com tristeza, depois de ter passado, além de tudo que viveu com Angola, né, e por Angola, e em Angola, e agora 1 ano e meio acompanhando o estado de saúde da minha mãe, e tendo, porque eu tinha todas as condições, tinha mesmo, de abrir a boca e falar tudo o que eu vi acontecer aqui, e estou me mantendo calada. Eu acho que tudo que eu vivi aqui com a minha mãe, eu aproveito este nódulo que está aqui na minha garganta, eu deixo isso para o meu irmão resolver.
Eu deixo isso para o meu irmão resolver. Mas eu aproveito para botar ele para fora através do que eu vejo em Angola. Porque é muito doloroso ver como os governos de ambos os países, não é? Abusam, tripudiam dos povos. É vergonhoso. E por mais que eu não queira me exaltar, por mais que eu não queira chamar ninguém de antas quadradas, de primitivos, de tantos nomes, porque eu quero realmente ficar em paz. Eu, no outro dia, tive o topete de ir numa médica, porque na área médica está existindo tanta máfia, está existindo tanta corrupção, está existindo... Já não basta os governos, não é? Já não basta os governos. Mas na área médica também está existindo tanta corrupção, tanta falcatrua, tanta enganação, que se as pessoas não tiverem cuidado, as pessoas caem. Ainda bem que eu que já tive câncer, eu que já vivi tantas situações complicadas na minha vida, acabei estando assim, acabei tendo, porque a vida traz isso, uma certa maestria para saber lidar com um profissional que é profissional e com um profissional que é malandro. Então, quando é malandro, a gente saca o gajo à distância. Quando começa a tentar vender um peixe, de repente você chega lá e é outro. E você saca que o gajo ou a gaja é malandro. E no outro dia eu passei mais uma vez por um teste desses. E quando a pessoa tenta vender um peixe, aí de repente você chega lá e é outro, você tem duas atitudes. Ou você já pensa na hora, vou entregar, vou denunciar esta pessoa, ou você ri na cara da pessoa e tira um sarro, como se diz aqui no Brasil, da pessoa, da infeliz que tenta gozar com a tua cara. Eu estou mais ou menos neste patamar, eu não tenho muita paciência, não sei se a idade, não é, está me trazendo essa calma de espírito, porque eu já penso, meu Deus, já estou num patamar da minha vida que se eu for brigar com todo mundo, se eu for bater de frente, eu vou embora rápido. E este 1 ano e meio convivendo com a minha mãe, vendo o sofrimento da minha mãe, vendo a luta da minha mãe, desesperada para não morrer. Para não morrer. E nós ali do lado dela, luta mãe, luta mãe, luta mãe. E de repente, porque não existia um plano top, tipo João Lourenço, não é? Tipo Lula da Silva, não é? Janja, tipo todos aqueles que são bem tops, não é? Que vão para o top dos tops. A minha mãe foi embora. Pois é. E quando eu vejo um malandro querer dar nó em pingo d'água e achar que nós somos otários para aceitar tudo isto, eu fico nervosa, eu fico triste, Hoje eu entendo por que muitas coisas acontecem, por que muitas pessoas viram assassinas, por que muitas pessoas pegam uma arma e saem atirando, por que muitas pessoas, às vezes, num ato de violência, querem matar alguém. Acreditem, por mais humana que eu seja, a morte da minha mãe me fez ver muita coisa. Porque é muito duro você ver uma pessoa morrer nos seus braços. E quando eu vi o vídeo deste senhor, em Angola, por mais que eu tente manter a calma, por mais que hoje, exatamente hoje, dia 20, ou de uma semana para cá, eu esteja de novo falando com governantes em Angola, com pessoas graúdas em Angola, porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Preciso ganhar bué de dinheiro, preciso me reestruturar.
Sou humana, não como merda, como comida. Preciso ajudar meu povo. Preciso fazer o que todo mundo faz. Fica difícil. Por mais que eu queira passar por cima de tudo. Por mais que eu queira parar para pensar, haja estômago, vamos passar por cima de tudo. Ou pelo menos vamos sair um pouco do lado da política e vamos ser normais, sabendo levar pelo paralelo para fazer a nossa vida. E vamos deixar eles de lado. Mas como é que alguém que tenha bom senso, discernimento, consegue fazer essa vida? Sem falar. O assunto é saúde. Eu sempre fui a maior crítica da dona Silvia Lotucuta. Mas aí envolve o senhor governador. Por sinal, tenho mandado mensagens para ele, né? O senhor Luiz Manuel, o atual governador. Tenho estado a mandar mensagens para o senhor. Eu simpatizo com o senhor. E o senhor sabe disso. Mas ao ver esta imagem, eu vou tentar ser delicada com o senhor. Dizer que eu gosto de Silvia Lotucuta? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Tá cheio de vídeo aqui, bué de vídeo. Nem um pouquinho, senhor. Eu vou fazer questão de mostrar a imagem. Se vocês conseguirem me explicar, com todo o ressentimento que eu tenho da morte da minha mãe, que não foi assim, mas foi dolorida demais. Porque quando você não está montado na grana, por mais que você tenha imagem, por mais que você tenha um histórico maravilhoso, por mais que você tenha uma mãe linda de morrer, apesar dos seus 87 anos, a minha mãe não aparentava a idade que tinha. Era uma mulher finérrima, mas não estava montada na grana. Não era uma Ana Dias Lourenço. E nós somos analisados pela grana que nós temos. Não é pela nossa imagem, pela grana. Quando nós não temos a grana, nós somos tratados que nem carniça. Se não tiver gente do teu lado que te salve na base da palavra e da atitude, tu és tratado que nem um pedaço de carne. Exatamente como este senhor. E esta foi a salvação da minha mãe. Porque senão minha mãe ia ser tratada igualzinho a este senhor. Só que aqui. A salvação da minha mãe é que ela teve 2 filhos do lado dela, que eram 2 pitbulls bravos. Tanto a filha quanto o filho. Porque a área da saúde, entre estes 2 países em questão, uma área pública muito parecida. E eu pergunto ao governador de Luanda, que entrou, que está aí há pouco tempo, portanto está pegando a bucha pesada de uma Silvia Lotucuta, o que é que o senhor vai fazer? Posso até dizer, por enquanto, o senhor não tem culpa. O senhor está pegando a bucha. O que é que o senhor vai fazer? Com casos da área da saúde, que o senhor está pegando agora, não é? Vou ler o caso. Boa noite, é do Renato. Boa noite, família. Venho por este e-mail vos mostrar uma realidade muito triste, algo que aconteceu neste país, nos nossos hospitais, algo que as televisões não mostram, algo que o governo de Luanda oculta. Meu pai, deixa eu tirar isso daqui. Meu pai deu entrada ontem no Hospital Geral de Luanda. Saiu de casa muito mal, mesmo, e foi internado em estado muito grave.
Ontem passamos lá à noite. Quando eram 5 horas, deve ser 5 horas da manhã, né? Ou eram 5 da tarde, não sei. Entramos lá novamente para lhe dar banho e trocar a fralda. E depois decidimos ir em casa, achando que estava tudo bem. Quando voltamos para lá, na hora da visita, nos deparamos com essa situação. O meu pai estava sendo maltratado e sem cuidados. Ninguém estava lá a lhe observar desde as 6, que fomos em casa, até as 15, quando voltamos para lá. Portanto, eles saíram às 6, acredito que às 6 da tarde, não, às 6 da manhã, e voltaram às 15. Quando voltamos para lá novamente, deixa eu só baixar aqui, o meu pai foi muito abandonado, nenhum médico sabia nos explicar como ele esteve durante essas horas passadas. Pedimos então para falar com o chefe do corredor onde ele está, ou estava, né? Os seguranças vieram interferir e nos tiraram fora, dizendo que para falar com o chefe do corredor tem que marcar audiência. Que hospital é esse? E se vem o meu pai está em uma sala sozinho, respirando com a ajuda de máquina de oxigênio, nas sondas e tudo. Mas ainda assim não tinha ninguém a lhe observar. A sala onde ele está é muito fria. E olha onde lhe puseram, em uma maca sem nada por baixo. Quer dizer, a maca não tinha colchão, não tinha lençol ou alguma coisa. Não estavam conseguindo responder a nada. Nos disseram, sai fora. A hora da visita terminou, mas a nossa paciência acho que aqui está errado, né? Mas o nosso paciência, deve ser paciente, deve ser isso. Aqui está paciência. Está sendo maltratado. Eles nos dizem isso? O nome nem está registrado, nem nada. Encontramos uma doutora que não sabia que existe um paciente aí, com o nome de Domingos. Quer dizer, aí eles falam com uma doutora e a doutora diz que não sabia nem que existia um paciente com o nome. Portanto, o senhor nem registrado estava, né? Reclamamos e sem sucesso e nos mandaram sair. Os seguranças a nos dizerem, podem se queixar onde quiserem. Nós já não sabíamos o que fazer. Pacientes aqui se perdem, se morrem, não avisam nas famílias, pessoas choram todos os dias. Hospital Geral de Luanda. Eu vou mostrar a imagem, são 2 videozinhos, tá? E depois releio um pouco o texto e falo sobre o assunto. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui, vou mostrar o primeiro. Deixa o vídeo. Reparem bem na imagem. Andando. Velho. Andando. Velho. Não posso chegar. Andando. Ele está amarrado. Está amarrado nos braços e está amarrado nas pernas. A dificuldade dele de respirar, ou o olho dele como está aberto. Eu vou pôr este de novo para vocês verem. Ó, os braços amarrados.
as pernas amarradas, os olhos revirados, a dificuldade dele respirar. Eu só de olhar isso passo mal. Eu vi este vídeo, só um minutinho que isso aqui tá torto. Eu vi este vídeo, eu não sei quantas vezes, eu tô olhando agora esta cena, o senhor tá amarrado, portanto ele tá com o braço para trás, as pernas amarradas, o rosto dele, a cabeça dele não tá nem encostada direito no travesseiro, o olho dele tá revirado, com a máscara de oxigênio, o tubo de oxigênio, a minha mãe usou este tubo de oxigênio também. Este tubo de oxigênio, no caso dele, está altamente ligado, portanto, o tubo de oxigênio tem uma medida padrão, não é uma medida padrão, cada paciente, como é que eu vou explicar? É uma medida padrão para cada paciente, vamos dizer assim, né? Portanto, você não liga o tubo no máximo para o paciente, você liga com uma medida X, eu não sei explicar direito isso aqui, é uma medida X para o paciente, você não liga no máximo, nem no mínimo, é uma medida X para o paciente, não sei se eu me faço entender para vocês. Portanto, agora, eu não entendi, primeiro, essa maca não tem colchão, não tem lençol, o rapaz fala que o ambiente onde ele entrou, além de estar todo sujo, cheio de sujeira no chão, ele está amarrado. Aqui na parte do corpo também tem um tipo de um lençol que está amarrando ele. Não é só os braços, não é só as pernas. Aqui na face do peito tem um lençol amarrando ele na maca. Não tem lençol cobrindo ele, não tem colchão, ele está deitado em cima dos ferros. Por que isso? Eu falo muito nos meus vídeos que, infelizmente, em Angola, nós estamos na era da escravatura. Se eu já critiquei José Eduardo Santos, porque José Eduardo Santos, apesar de ter feito muita coisa boa, porque ele mal ou bem reestruturou o nosso país, tirou o país da época das cinzas, da época da guerra, ele reestruturou economicamente, sim, o nosso país também fez mal em muita coisa, não é? Mas quando entrou José Eduardo Santos, o José Eduardo Santos, que foi aquele que, mal ou bem, José Eduardo Santos pegou e pôs no cadeirão o João Lourenço. E o João Lourenço pegou e simplesmente começou a destruir tudo aquilo que o José Eduardo Santos fez. Ele trouxe, ou começou a levar Angola de novo para a era da escravatura. Começou a destruir o trabalho, que aquele primeiro, porque Agostinho Neto, na minha opinião, não teve tempo para fazer nada. E o João Lourenço começou a destruir todo o trabalho, que mal ou bem, até com erros, o José Eduardo Santos fez. E o pior de tudo, mas o pior de tudo, como eu falei, eu não quero, eu estou cansada. Eu tenho 30 anos de trabalho humanitário. 30 anos tentando ajudar meu povo. E eu me pergunto como é que pode? São da mesma cor. Meu Deus. Eu se vejo uma pessoa, por muito menos, num hospital, como eu vi aqui, no hospital onde minha mãe se internou, chorando, fazendo alguma coisa que de repente precisa de ajuda, eu era a primeira a querer ajudar. Mesmo sem conhecer, mesmo sem ser parente, eu era a primeira a querer ajudar. E eu às vezes fico me imaginando, se de repente eu estivesse num cargo público, ou se eu estivesse num cargo político, uma cena destas, ou num cargo como Silvia Lutuguta, eu sei que ela não é milagrosa. Eu sei que ela, como ministra, não pode dar conta de todo um país. Um país que de anos, 50 anos, tem tanta miséria a nos oferecer. Nós não podemos chegar a exigir
da ministra Silvia Lotucuta, que ela faça milagres. Mas de todos os anos que ela tem como ministra, ela não fez porcaria nenhuma pelo nosso povo. A minha tristeza, e eu acho que a tristeza de todo um povo, é que ela não fez porcaria nenhuma pela nossa nação. E como é que nós podemos perdoar, passar por cima, quando vemos um senhorzinho, um cota, que poderia ser pai dela? Alguém que tem tanto a nos ensinar. Sofrer em cima de uma maca, que nem colchões tem. O maior exemplo daquilo que eles vendem, dizendo que estão construindo hospitais, que estão criando infraestrutura nos hospitais, que estão fazendo e acontecendo, quando a gente sabe que estão superfaturando em cima de hospitais. Está aí o exemplo. Hospital Geral de Luanda. Sujo, imundo. O senhor está amarrado que nem um cabrito. Não houve ficha técnica, não tem registro da entrada do senhor. Meteram-lhe uma máscara de oxigênio no máximo, que pode até matar, e largaram ele amarrado, que nem um animal. É tão triste ver que o governo de Angola e todos os seus governantes não passam, e certos ministérios como o da saúde, de um matadouro a céu aberto em relação ao nosso povo. Eu estou tentando ser moderada. Eu juro por Deus que eu estou tentando. Mas hoje em dia, a área da saúde, assim como aquela da pandemia que andou aí, atravessando o mundo, não passam de áreas hoje no mundo que, em vez de fazer o bem, estão aí exatamente para acabar com o ser humano. Fazem cenas desse tipo, onde amarram até as pessoas para elas irem desta para melhor o mais rápido possível. Aqueles que nós elegemos, ou até não elegemos, mas dizem que somos nós que os pomos lá, em vez de nos ajudarem, são os primeiros a quererem a nossa partida. O conselho que eu dou ao Renato, que acho que é o filho, é: não deixe barato, meu querido. Não deixe barato. Vá para cima, processe o Ministério da Saúde, processe o Hospital Geral. Não tenha medo. Os hospitais estão aí para nos servir. O grande problema do ser humano é que tem medo de agir, tem medo de usar os tribunais, tem medo dos generais, tem medo dos ministros, tem medo, em Angola principalmente. Está aí uma pessoa que se chama Filomena, que nunca teve medo em Angola de fazer isso. O angolano tem que perder o medo. Por isso que ministros, que generais, que todo mundo abusa do povo em Angola. Os tribunais estão aí para nos servirem. As televisões estão aí para nos servirem, para nos apoiarem. E enquanto vocês não aprenderem a perder esse medo, vocês sempre serão subjugados, amarrados e tratados que nem cabritos. Poderemos não ganhar hoje, mas na união e na força ganharemos amanhã. Um beijo grande a todos. É com tristeza. E acreditem, mesmo no MPLA, tem gente boa. Gente que não faz, não é porque não queira. É porque se sai. O Deus lá de cima, que se acha um Deus, sabe, obviamente, de tudo, mas aqueles que são bons, se fazem alguma coisa contrária ao que o Deus quer,
Eles são considerados traíras pelo sistema, não é? Mas se o povo agir, se o povo começar a mostrar que tem força, eles, de alguma forma, vão colaborar. Somos nós, nação angolana, que temos que agir para que aqueles que estão lá no sistema, que até gostariam que nós agíssemos, possam dar essa força. Acreditem, comecem a lutar. Tá entrando uma... Deixa eu só desligar. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus, escutem, vamos agir. Renato, um beijo no seu coração, meu querido.